Graças a Deus. Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafios de Todo Homem, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje Apocalipse do capítulo 19 ao capítulo 22. Cântico de Glória no Céu, Apocalipse, capítulo 19. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E uma grande voz mais uma vez as vozes ressoaram: Aleluia! A fumaça desta cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciões e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono. Disseram: Amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: Escreva isso: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. O cavaleiro do cavalo branco. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais e dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército.
Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que sai da boca daquele que montava no cavalo branco, e todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Apocalipse capítulo 20, os 1000 anos. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que o diabo, Satanás, o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por mais um pouco de tempo. Vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. A derrota de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, e em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subirão pela vasta planície da terra e cercarão o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O julgamento final. Vi um grande trono e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que está registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo.
Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas estas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Venham, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: Venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escrito o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerces, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade tinha o formato de um quadrado de comprimento e de larguras iguais. De fato, tinha 2.200 metros de comprimento, de largura e de altura. Então, ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas, a primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a 10ª com crisopraso, a 11ª com jacinto e a 12ª com ametista. As 12 portas eram feitas de pérola, cada porta de uma única pérola. E a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória andarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida,
transparente como cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma para cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição contra coisa alguma, porque o trono de Deus e o Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessário luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinará para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo o que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Jesus vem. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registradas neste livro. Eu, João, sou aquele que ouvi e vi todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Em seguida, disse: não lacre com um selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para a contribuição a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pela porta da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi, o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber de graça da água da vida, Declaro solenemente a todos que ouvem a palavra da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a esta pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação da vida e na cidade santa descritas neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas estas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Deus abençoe vocês.